Olá, pessoal. Mais um episódio aqui do Repensar as Infâncias da Brincaê. E hoje o episódio tá para lá de especial. A gente tá com um convidado aqui que vai nos provocar, nos ajudar a refletir muito sobre o tema que é o que nos move todos os dias para estarmos aqui, as infâncias. Então, vocês já devem ter percebido aí, né, qual é a temática do encontro. Nós vamos falar dos adultos brincantes. Precisamos nos inspirar cada vez mais nas nossas crianças brincantes e precisamos falar sobre os adultos também brincarem. Então, gente, hoje eu tenho aqui um convidado que ele é um multiartista, ele é um ativista das infâncias e ele está aqui para nos fazer se movimentar. É para isso que a gente quer, é para isso que o Repensar as Infâncias existe, para fazer nós, adultos, cuidadores, protetores das infâncias, nos movimentarmos, sairmos desse lugar que nos faz confortável, né? E darmos passos a mais para que a gente possa, de fato, entender quem são essas crianças e do que elas precisam. O tempo passa, o corpo cresce, mas será que o espírito e a alma brincante, elas permanecem? Guga, autor, poeta, artista educador, ativista das infâncias, um brincante que atua no Brasil e no mundo, promovendo a potência do brincar como linguagem transformadora. E Guga, para começar, vou te fazer a pergunta que sempre eu abro aqui o programa. Que adulto é você na relação com as infâncias? Bom, primeiro, brigadão pelo convite. Estou aqui muito feliz de estar num lugar desse, pensando contigo e com todas essas pessoas esse tema que ele está na minha vida constantemente. E eu acho que esse adulto brincante é o adulto que está em paz com a sua criança. Eu acho que eu estou muito bem com a minha criança, assim. Acho que eu olho para trás e penso que criança feliz eu fui e que adulto feliz eu sou, né? Embora a gente não vá falar de felicidade, porque a felicidade ela é feita de momentos, enfim. Claro. Mas eu tô bem com isso, porque eu acho que eu tô fazendo bem para essa criança e para minha criança, né? Porque a minha criança nunca se deslocou, né, de mim. Ela tá viva em você. Não, a infância vai comigo aonde eu for. Tem uma canção de um grupo chamado Banda Mirim, que é uma canção que fala do aniversário. É uma vovó fazendo aniversário. E a vovó canta: minha infância vai comigo aonde eu for. Que lindo. Então, aonde eu vou, ela vai junto. Porque eu não nasci grande desse tamanho. Eu não comecei grandão, né? Eu não comecei adulto. Sim. Né? Eu comecei pequeno, criança, brincando. Eu acho que esses materiais todos das infâncias percorrem comigo até hoje, até pela escolha do meu trabalho, do ofício que eu também escolhi. Eu escolhi trabalhar nesse lugar também. Perfeito. E aí não tem como eu deixar minha criança lá estacionada, quietinha, longe. Algumas pessoas fazem isso, né? Sim. Eu não consegui ser como fez o pai da Wendy na história do Peter Pan. Vamos guardar os sonhos na gaveta, porque a gente precisa... Você está crescendo, minha filha, e não tem mais tempo para brincar. Sim. Você não pode mais sonhar. Sim. Né? Eu me recordo de uma situação que eu vivi, deve ter uns 2 anos. Eu encontrei, tomando um banho de rio, uma mãe e uma filha da idade da Aurora, e eu tinha levado a Aurora, minha filha, pra gente tomar esse banho de rio. A gente tava litoral sul da Bahia, tranquilinhas, e aí começamos a conversar com essa mãe e essa filha. E essa mãe e essa filha, elas eram de uma comunidade indígena local. Uau. E me contaram histórias bonitas, assim, dessa vida, né, desse jeito de viver a infância numa outra perspectiva, né, que é diferente da nossa, aqui no contexto urbano, de uma capital grande, enfim. E aí teve uma das histórias que me marcou tanto, Guga, que ela estava me contando da avó dela. A avó dela tinha sido
uma ativista de todo o percurso de manutenção dos territórios indígenas na região, que precisou, que entrou em confronto, né, muitas vezes. E essa avó, ela se recusava a andar de carro, né? Ela queria manter viva, né, muitas tradições para cultivar, né, a cultura do seu povo. E aí ela me contou assim, a minha avó, ela era uma senhora que brincou até o fim da vida dela, porque ela precisava estar sempre em contato com as diferentes comunidades, né, desse mesmo povo nosso. E para ela se deslocar de um lugar para outro, ela ia caminhando pela beira da praia. E aí ela falava, minha avó, ela ia cantando, e a minha avó ia pulando, e a minha avó era uma criança, que ela disse que ela nunca poderia deixar de viver daquele jeito para que a vida dela fizesse sentido. Então, aquilo é tão... Eu fico arrepiada até hoje, assim, porque foi tão marcante, né, de pensar isso, né, dessa infância que faz o nosso corpo pular, pulsar, né? A gente canta, a gente anda, a gente se movimenta, né? E isso fica vivo, né? Na nossa vida. E eu acredito na figura dos avós como as pessoas que vão fazer essa manutenção. É como os griots, é como se eles guardassem isso e eles vão fazer a manutenção para os netos, para os bisnetos. É muito transgeracional isso. Sim. Né? A gente tem perdido, né, esse contato de proximidade, né, no nosso modo de vida, né, atual em algumas comunidades, né, no nosso jeito de viver, pensando localmente, né? Mas é importante nós, adultos, estarmos conectados a isso, né? A importância de manter, né, esse emaranhado com essas tradições e o contato, né, com esses avós, e o quanto esses avós têm coisas a nos contar das suas infâncias, né? E a beleza das rodas de histórias, né? Eu tenho uma avó viva que, no limite da sua idade, da sua condição física, ela está sempre contando histórias, Guga. É um privilégio. Ela conta histórias. Você tem que entender isso como um grande privilégio, né? Eu fico pensando sempre sobre essa ancestralidade, sobre quem veio primeiro para cuidar desse terreno, para que a gente pudesse... Os avós vieram, né? Eu escutei uma vez uma poesia muito bonita. As crianças são tecidas pelos avós. Uau. Sem eles, a gente não ia pisar aqui. A gente não, né? O avô do avô do avô, né? Porque tem muito isso, né? Na nossa história, na nossa ancestralidade. Também os avós são responsáveis pelo nosso grande contato com a natureza. Né? E depois a gente entende isso, enquanto família, como espírito de coletividade. Então, eu tive a sorte, nesta vida, de vir numa família que preparou esse terreno, né? Claro que depois da partida dos meus avós, isso se dissipou, porque eles eram... A minha avó era matriarca disso e o meu avô também. Sim. Depois as relações elas ficam mais distantes, né? Mas eu tenho a memória afetiva dos domingos com os meus primos. Então, e assim, os primos são os nossos melhores amigos no começo da vida, né? Sim. Claro que hoje a gente já vê nos novos modelos de família ou até da sociedade... a escola, muito diferente, né? Os amigos da escola são os amigos para a vida toda. É isso, né? é isso. Estamos falando de comunidade mesmo, sim. né? Então, é muito bonito olhar para esse lugar lá atrás, né? Eu tenho uma foto na minha casa que tô eu, meu irmão e minha prima. Nós éramos um trio. Uma prima mais próxima, assim. Inclusive, ela fez 50 anos essa semana. E aí, a gente indo para um baile de carnaval. Eu amo o carnaval. E é por causa disso. É a minha mãe, a minha tia que preparavam as fantasias. E a gente está numa foto, os três, na frente do carro, esperando entrar no carro para ir para o baile do clube. Então, quando eu vou olhando essas fotografias na minha casa e vou me lembrando desse estado de infância e desse terreno que os meus avós cuidaram muito bem. Eu tive um tio que ele era o tio mais brincalhão de todos. E a gente todo domingo ia para a casa dele, porque ele também morava na casa da minha avó, eram duas casas. Enfim, e eles oportunizaram que eu também, de alguma maneira, teatrasse nesse lugar, Dani. Eu fazia teatro todo domingo. Eu inventava as minhas peças,
os meus textos, enfim, já vinha de lá. Então, e essa criança segue comigo. Segue quando eu estou escrevendo, segue quando eu estou palestrando, segue muito mais quando eu estou em contato com as crianças dentro dos ateliês. E eu também precisava, de alguma maneira, construir um trabalho que eu pudesse ofertar isso num outro lugar, que não fosse a escola, que não fosse na palestra, que daí é o Tupi Pererê, né? Que é ofertar isso num outro lugar, que é o lugar da arte. Perfeito. Já que você trouxe, né, essa trajetória essa conexão da tua infância com os desenhos que a tua vida, os caminhos que a tua vida, né, foi Sim, tomando. sim. Conta mais pra gente sobre essa trajetória mesmo, pessoal, profissional, esse encontro com o Tupi Pererê, né, e como isso foi se desenvolvendo na relação com os adultos e na relação com as próprias crianças. Primeiro você é picado pelo bicho da arte, né? Porque ela vem serelepe, ela vem chegando, e eu acho que volto nesse lugar, as nossas famílias preparam esse espaço. Então, no caso, meus pais, vendo que eu tinha talvez uma habilidade, alguma coisa com essas linguagens, então eu fui muito... Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a que vem. Eu fui muito estimulado para esse espaço. Então, fui fazer coral, fui fazer curso de teatro, fui... no Centro de Criatividade de Curitiba tinha as oficinas de arte. Então, quando você vai escolher os caminhos que você vai seguir ali na adolescência, que é uma fase difícil, né? E eu digo, eu fugi para o teatro, assim. O teatro foi o lugar que me acolheu, assim, E aí, eu fui fazendo muitos amigos e fui ouvindo essas trajetórias e fui entendendo o que era a vida vivida nessa fase, né? A coisa do deslumbramento, também a coisa da decepção, a coisa da frustração. Enfim, a vida... então, o primeiro bicho... Eu falo de bicho porque eu amo bichos, então o bicho... picou o bichinho da arte, é isso que eu vou fazer. Depois eu sou picado pela escola, que para mim é um dos lugares mais maravilhosos do mundo, de estar, de se perceber nesse espaço das relações. Daí eu me constituo professor. E dentro da escola nasce esse desejo de levar a infância do portão para fora, que daí é onde eu encontro as crianças para além da escola. Sim. Porque a gente canta na escola, a gente brinca na escola. Aliás, a gente deveria fazer isso muito mais. Sim. Tem escolas que não se acordaram com isso ainda, mas enfim, tudo no seu tempo. Tenho aprendido um pouco sobre isso. Embora eu queira lutar, né? Para que aconteça amanhã. Nossa, para mim eu não imagino uma escola que comece a tecer seu cotidiano sem passar pelo universo da brincadeira, da poesia, da canção. Até porque isso também são coisas que estão na ancestralidade. Sim. Alguém cantou pra gente na infância. Eu amo samba porque aos domingos a radiola da minha tia tocava samba o domingo todo. Essas coisas que a gente aprende na infância, elas não são da ordem de uma aprendizagem que... No senso comum, né, a gente entende a aprendizagem como se alguém estivesse depositando aquilo na gente, né? É um outro movimento que a aprendizagem passa por dentro. Sábado à tarde eu estava sentado ali. Minha avó, meu avô, meus tios, meu pai, minha mãe quase nunca ia no sábado, porque no sábado era o dia que a minha mãe fazia salão. Ó, isso já existe desde a década de 70, hein, gente? E aí, mas meu pai ficava muito com a gente no sábado. E aí, Dani, sábado, chacrinha. Você já viu o programa do Chacrinha? Hoje ele seria extremamente cancelado. Sim. E eu tava ali vendo aqueles artistas cantando, show de calouros. E sabe quando você olha, é isso. Né? É isso que eu vou fazer. É isso que eu gosto. É aquela balbúrdia, eu acho que tem muito isso. E aí, olhando para esse lugar, lá na escola, falta um pouco dessa ousadia. Sim. A escola não é o programa do Chacrinha, não é esse lugar. Mas a escola, falta ousadia na escola dos professores se arriscarem nesse lugar do vamos cantar, vamos brincar. E aí, na falta disso, eu fui entendendo o Pererê como algo que poderia fortalecer isso. Que é fortalecer linguagens, né? Sim. Nós somos essencialmente do teatro, a música
ela veio ali, irmã, coladinha, porque não sabemos fazer o espetáculo sem ter a música, e sem ter a música ao vivo, não a música gravada, não o playback, não a dublagem, mas esse momento em que a canção ela se coloca como o espírito da coisa. E aí a gente foi para os pátios das escolas, a gente foi para as praças, a gente foi para os teatros, a gente foi para o Brasil, a gente foi para o mundo. E é isso. Então, para além da escola, existe esse trabalho. Só que na escola também existe esse artista. Porque eu também entendi que hoje eu aprendo mais com as crianças do que elas comigo. Lindo, lindo. Porque eu também exercito o meu fazer artístico na sala de aula. Que não é ficar ensinando. Olha, gente, dobra aqui, leva ali, pinta aqui. Porque também, no meio desse caminho, eu descobri uma coisa que fez total diferença na minha vida. Que não é ensinar arte, porque a arte não se ensina. Toda criança é um artista. Pablo Picasso já disse isso lá. Nossa, tá no quadrinho do quarto da minha filha. Sorte a sua, porque é sobre isso que a gente vai falar. Mas eu, no meu decorrer de pesquisa, dessa pesquisa viva que eu faço com as crianças no dia a dia, não estou falando de abordagens, não estou falando nem de academia, estou falando dessa pesquisa que ela se instala no momento em que a gente decide estar junto e brincar. Junto. Eu descobri que é a arte que descobre as crianças e não as crianças que descobrem a arte. É ela que pinça. Ela que vai ali e ela se instala de uma forma muito sutil. Por isso que o Pablo tinha total razão no que ele estava falando. E o Pablo Picasso, ele também era um multiartista. Ele também era um cara do teatro, das óperas. E ele era uma criança. Se você olhar as obras do Picasso, você vai enxergar que tem uma criança ali. Né? Naquelas figuras, naquela geometria toda que ele apresenta como um dos artistas, né, do cubismo, você vai ver o Pablo criança. Aliás, tem uma coisa que precisa ser dita, que artistas e crianças operam na mesma frequência, que é a do sensível. Por isso que as crianças gostam tanto de arte. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque algumas escolas colocam a arte numa prateleira e as crianças não vão gostar. Porque não alcança esse nível do Porque sensível. não alcança o nível do sensível. Porque, assim, gente, não dá para a gente fazer arte didatizando isso, ensinando teoria da cor com as crianças e fazendo mistura que elas fazem na natureza, com a terra. As crianças, elas são seres completamente vasculhadores, elas já têm a experiência aqui, ó, nelas, está na pele, está na célula. Sim. A gente não tem que didatizar isso, sabe? Tipo, a mistura da cor, dos tons, é na brincadeira que se faz, é quando os olhos começam a tatear tudo e isso vem parar nas mãos. E é incrível. Eu tive uma experiência há um tempo atrás de estar num museu fora do Brasil. E tinha acredito que um arte educador do museu, alguém que faz uma mediação, numa tela que era toda azul. É uma releitura minha isso, porque ele estava falando em holandês e, apesar de eu ser descendente, eu domino muito pouco, que é uma língua bem difícil. Imagina. Mas eu estava ali e eu vi em dado momento que ele perguntava para as crianças o que elas estavam vendo. E era uma tela azul, inteira azul. Ela não tinha nenhum... Tinham muitas texturas, mas não tinha nada além daquele universo azul. Nenhuma outra cor, nenhum outro traço. Isso. De repente, ele saca da bolsa um monte de essência. Porque ele falou que aquela obra tinha um cheiro do azul. E as crianças começam a cheirar. E elas saem pelo museu rodando. Sabe, alguém que está preocupado em atender a demanda das crianças em relação ao que elas estão olhando. Sim. Eu acho que a arte na escola é isso. Esse é o meu propósito. Então, é cada vez mais perceber aonde que a arte está descobrindo as crianças e não ao contrário. E o quanto essa relação
de olhar, né, a criança numa outra perspectiva, porque uma escolha, uma decisão de você olhar para as infâncias numa outra perspectiva, né? Nessa perspectiva de que ela precisa se encontrar com a cultura, precisa se encontrar com esse... com essas muitas linguagens, né, que nós somos permeadas, mas ao mesmo tempo que você oferece isso te alimenta. Conta dessa retroalimenta troca, também, né? O tempo inteiro, porque assim, eu fico pensando, o que a gente vai deixar para essas crianças? Porque assim, a cultura é a alma dela. Quando a família não tem condição, por exemplo, que é até complicado isso que eu vou dizer. Condição que eu estou dizendo é acesso. Certo. Porque a gente tem uma questão artística no Brasil, está pautada num lugar de extremo elitismo. Sim. Então a escola daí vai fazer esse papel. E acho que a gente tem que assumir e dizer, beleza, é a gente que vai fazer mesmo, a gente não tem que reclamar. Porque assim, eu circulo em muitas escolas, né? E a coisa que eu mais escuto das escolas é a falta de tempo. Tempo é a gente que faz, é a gente que constrói. Né? Ninguém nos coloca, né? Que esse tempo, né? Sim. E o tempo da criança faz horas a mais. O Ziraldo já tinha escrito isso no Menino Maluquinho lá na década de 80. Que o relógio da criança faz horas a mais. Sim. É um tempo mais esticado. Então é uma escolha do que a gente faz com esse tempo. Tira teu relógio, sai do Cronos e vai. Porque às vezes no Cronos é 20 minutos, mas para a criança é uma eternidade. Sim. Então, mas eu acredito muito que a família seja o ponto, embora como ela seja essa família, nem o que ela tenha. A cultura daquela família, a cultura daquele lugar, daquele espaço é intrínseco, tá ali. A gente vai lapidar isso. Sim. Certo. A gente vai dar agente educador, agente cidade, agente Projeto Brincaê, agente Tupi Pererê, agente cidade de Curitiba, cidades do Brasil, cidades do mundo, vamos dar conta disso, dessa educação do olhar, do sensível. É sobre isso. E como que a gente, nesse lugar, né, de quem está dando conta, né, na medida do possível disso, vai impactando os adultos que não estão nesse lugar de educadores, né? Nós estamos falando desse lugar que estamos, educadores, projetos que trabalham, se movimentam pelas infâncias, cidades que se preocupam com as suas infâncias, e aí pensando nas pessoas que estão nos escutando, né? Pai, mãe, o avô, a cuidadora, para além, né, dos educadores, né, que também estão nos escutando. Como que esse nosso movimento pode chegar até eles? Como que eles se inspiram para essa manutenção, né, de a gente criar essa cultura brincante, né, de adultos brincantes junto com essas infâncias brincantes? Eu tenho muita oportunidade, às vezes, com o próprio Tupi Pererê, em alguns projetos, deles serem endereçados à família toda. Quase sempre, quando você faz um projeto para criança, você não está fazendo só para criança. Você está fazendo para aquela família. Né? Por exemplo, circulação de espetáculos em que a gente vai para uma escola e essa escola decide que esse espetáculo vai ser às 18 horas, é para contemplar crianças e pais. Estou falando aí de projetos até públicos, tá? Que a gente ama fazer os editais que vão mandar a gente lá para a Caixa Prego, porque é lá que o meu teatro precisa estar. Porque aqui no centro, outras crianças terão a oportunidade, né? Sim. Então, quase sempre a gente está fazendo para adultos e crianças. E quase sempre, ou sempre, eu estou fazendo para as crianças e a criança deste adulto. Porque as pessoas vêm com essas histórias. Ai, porque quando eu era criança eu não ia. Mas você está indo agora. E você está ampliando esse repertório. Sim. Né? Ou você está construindo esse repertório a partir disso. É ou não é? Não há tempo. Não Exato. há tempo para... Eu quando era criança, não lia muitos livros infantis. O que te impede hoje de ir numa livraria e começar pelos livros infantis? Sim. Olha que bonito, né? Não é? Com certeza. Eu sou, por exemplo, um devorador exímio de livros para criança. Vai me achar numa livraria, eu vou estar primeiro na sessão das crianças. Porque a minha criança, ela é muito entusiasmada pelo universo das ilustrações e das histórias. Então, a gente começa com Ana Maria Machado para chegar em Machado de Assis. Um percurso que se A gente constrói. começa na poesia da Silvertoff para entender Guimarães Rosa.
né? E é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, é isso, né? E a gente não tem que ter... Às vezes eu fico pensando que as pessoas ficam preocupadas em querer criar um discurso bonito, um discurso acadêmico. Gente, esquece isso. Só vive, se joga, se entrega, Exato. encontra esse lugar dentro de você. Eu fiz uma especialização em arte e educação na Casa Tombada, que se chamava O que nós podemos fazer por nós mesmos. Eram experiências de corpo vivido, a vida vivida. Né? Como a cultura popular impacta a minha vida, o que eu sei de cultura popular. Né? A gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba, movimentos e manifestos de cultura popular que foram trazidos por pessoas que vieram do Nordeste se instalar aqui. Sim. Né? Porque a gente, durante muito tempo, a gente negou o fato que Paranaguá e o povo caiçara já tinham uma cultura ali, de raiz, o fandango, né? Sim, sim. Gritando, reverberando, e a gente ainda querendo consumir algo que não fosse nosso. Então, eu tenho também, ao mesmo tempo, um privilégio gigante em poder ter contato com tudo isso. E isso passa pela escola, isso passa pelo Tupi, isso passa por todas as famílias que fazem esse consumo que é muito consciente, né? Você consumir arte É um consumo consciente. é muita consciência. Eu vibro quando eu vejo as famílias nos museus. Sim, sim. Eu estou nos museus da Fundação Cultural, que são todos gratuitos e que tem muita programação nos fins de semana. Sim. Eu vejo esse movimento de Curitiba, né? A gente tem... porque São Paulo... Gente, São Paulo é outra esfera. Vamos viver aqui, né? Vamos viver aqui. Com o que tem aqui. Exato, com e o tem que muita o parque coisa. do lado da minha casa oferece. Não, e as pracinhas, gente. Né, as pracinhas, os jardinetes que tem. Sim, sim. Às vezes eles estão escondidos no meio dos bairros, né? E a gente nem sempre está com o olhar aberto para enxergar esses jardinetes, Exato. essa casa de cultura Sim. perto, né, do nosso bairro. As a gente casas tá, de leitura que foram no... feitas, os próprios faróis. Então, você pensa, não dá para ficar olhando para a grama do vizinho, a gente tem que vasculhar aqui. Sim. E aí tem todos vocês, né, nesse cenário. Todas as pessoas que ajudam a comunicar isso nas redes, porque a gente está, né, absorvido nesse lugar, a gente não pode dizer que não. Sim. Que as pessoas ficam, mas eu não sei onde que está, não está aparecendo, não está divulgado. Gente, tem muita. Claro que a gente talvez precisa voltar para esse lugar da banca, da revista. Porque, né, é como que é livro, palpável, né? é concreto, né? Gente... Tem uma coisa que tem em São Paulo que eu queria muito que tivesse em Curitiba. Em São Paulo tem uma banca de livros infantis para crianças. Que preciosidade, e aí né? você pensa, a gente vai na banca. Eu fui nessa banca, olha, é mais precioso ainda a pessoa que atende na banca. É uma senhorinha. Eu falei, nossa, perguntei à senhora que construiu. Não, eu sou estagiária aqui. Eu achei isso de uma poesia, Sim. de uma lindeza. Então, é sobre isso. Eu acho que se cada um fizer o seu papel, o meu papel ativista na infância é esse, é poder potencializar as linguagens para a escola e para o lado de fora da escola. Porque o Tupi, por exemplo, nasceu essencialmente da escola. A gente vendo a oportunidade que a gente tinha dentro da escola para construir algo que fosse para fora. Fora da escola. Né? Sim. E é isso aí, é isso que tem tomado o meu dia a dia e o meu pensar. A minha pesquisa é esse lugar. Né? Se tiver uma universidade muito afim de que eu possa fazer aí um doutorado sobre isso, eu vou ficar muito feliz se tiver uma linha nesse lugar. Penso em fazer um doutorado velho. Pra minha cabeça. Sim, continuar. Meu Deus, que isso? As máquinas falando sozinhas, joga fora. Então, penso isso, tá? E aí a gente continua, né, brincando com as palavras, brincando com o pensamento, porque brincar, né, é brincar com o corpo todo, né, brincar com a linguagem, brincar com esse pensamento, com a imaginação. O brincar, ele somos nós, né, integralmente. Adorei isso, eu brinco, você brinca, nós brincantes. Nós brincantes. Maravilhoso. Guga, já estamos com pessoas nos ouvindo e participando aqui. Sério? E eu vou trazer Ai, que bom. o que a Márcia de Curitiba está elogiando, o projeto. E a Duda vem com uma pergunta, lá de Joinville. Na correria do dia a dia, nos distanciamos do brincar.
Que pequenas atitudes podemos incorporar na rotina para resgatar essa leveza da criança? Será que é só uma leveza da criança? Acho que também é do adulto. Eu sempre gosto de pensar na língua cantada. Eu acho que... acabei de vir de uma formação de professores antes de estar aqui com você. Como os adultos têm dificuldade com o canto. É, né? Você já parou para pensar que o marca-passo da rotina em casa poderia ser com música? Sim. Eu vivo isso porque a minha filha está numa escola com uma pedagogia Waldorf, né, muito específica, e que o dia, os rituais, eles são marcados pelos cantos. Sim. E isso nasceu na minha casa a partir do que ela trouxe. Não foi algo que veio de mim, Sim. né? Mas para guardar um brinquedo, tem uma música que vai fazer esse marcador, né? Antes Já de se parou alimentar. para pensar na cozinha? Quantos sons a gente pode fazer na cozinha? Bastante. Nossa, tem materialidades diversas. Porque às vezes as famílias pensam assim, eu tenho que brincar. Brincar é sentar aqui, constituir a brincadeira a partir do brinquedo, né? A brincadeira nasceu antes do brinquedo. O brinquedo talvez mais legal da brincadeira é o corpo. É esse corpo que se move nessa casa. Sim. Esse corpo que ele se instala como corpo brincante a partir desses estímulos que a gente vai tendo do dia, né? Eu observo muito isso, assim, as famílias levando as crianças para o andar de cima da escola, aquelas famílias que contam os degraus com os filhos, que tem sempre uma onomatopeia, sabe? Sim. E também vão acolhendo os estupores das crianças, que são os maravilhamentos, né? Para a criança, um sol que nasce atrás da montanha é algo inédito. Todos os dias. Porque ela vai enxergar que o sol nasce. O sol pode nascer igual todos os dias, mas para a criança tem sempre um movimento, uma dança diferente, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um dia eu estava no ateliê e estava chovendo e uma criança, né, Teia, foi à janela, muito livre. As crianças são muito livres no ateliê. E ficou um tempo observando a chuva. E daqui a pouco ele voltou, como se fosse me avisar que ele estava ali. Ele veio para mim e disse assim, a chuva é tão bonita. Então, os adultos, nessa correria do dia a dia, os adultos não conseguem escutar as crianças. Querem colocar a brincadeira antes da escuta. A brincadeira nasce disso. O sabe, espontâneo, genuíno. Tem a coisa do tato, sabe? As coisas que foram se perdendo, né? Seu minguinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Essa coisa é pequeno, tá na palavra. É isso, é sobre a palavra. Eu acho que as famílias estão precisando cultivar palavras dentro de casa. E também cultivar o silêncio. Sim. Porque o ócio também é extremamente importante. Essa preocupação louca, avassaladora de que tem que brincar, tem que ler, tem que escrever. Ocupar as agendas, né, das crianças. Sim, crianças. Ocupar as agendas das crianças de segunda a segunda. Palavra Cantada tem um disco maravilhoso que tem uma canção chamada Agenda Infantil, se não me engano. E é o apelo de uma criança. Na terça-feira faço aula de inglês, na quarta-feira faço natação, psicólogo, não sei o que. Gente, que horas a criança é criança? Nem na escola ela consegue, porque daí ela já está cansada. Sim, as aulas, né, trocam a cada 50 minutos. Exato, ela já está cansada. Eu tenho dó nesse sentido. Então, assim, brincar é o início de tudo. É em casa, é cantar, é conversar, é contar histórias. Lembra que a gente falou de ancestralidade? Sim. É como eu brincava, como era... É partilhar essa conversa em mesa. É fazer um batuque de cozinha. Né? Eu escutei esses dias uma história que eu fiquei muito emocionada. Assim. A escola estava trabalhando Águas de Março com as crianças da Elise e do Tom. Né? E aí a criança ficou com a música do É Pau, É Pedra, que é uma música linda, né, por sinal. E na escola, né? Daí disse que a criança entrou no carro da mãe e essa música tocou na rádio. E a mãe começou a cantar. Aí a criança, mamãe, você conhece a Elis Regina? Gente, é sobre isso. Sim. A gente não tem que ter grandes preocupações em sermos brincantes técnicos em casa. A mãe vai fazer um curso de como brincar com os filhos. Que pecado, gente. Sim. Esse tempo você usa para fazer esse resgate, né, dessas parlendas, dessas cantigas. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. Começa daí.
Lindo. Né? A Ana Paula tá dizendo isso, ó, eu tentei introduzir mais brincadeiras no meu tempo com meus filhos, mas percebi que às vezes me sinto travada, porque daí é de um outro lugar, é desse lugar técnico, mas né? aí não tem que fazer curso de como brincar com os filhos. Aí ela tem que fazer uma yoga, tem que fazer dança. As mães e os pais estão precisando dançar. Porque quem dança fica mais leve. Né? Tira essa coisa carrancuda que o mundo do trabalho, o office, né, faz isso com a gente. As pessoas estão telefone, cada vez mais corcundas, cada vez mais fechadas. Olha para essa criança que tem dentro de você, essa criança espivitada que gostava de baile de carnaval. Entendeu? Essa criança que dançava, sei lá, dançava show da Xuxa, dançava o que tinha na época, mas dançava. Cadê? Né? É esse convite. Eu volto na história do Peter Pan, porque para mim é uma história que fala sobre isso. A filha, então, convida o pai a olhar esse mundo dos sonhos a ponto dele largar o trabalho. E acreditar, né, que quando a gente tem pensamentos bons, a gente voa. E é sobre isso. É sobre isso. Os adultos não estão voando. Os adultos não estão voando, Pega gente. essa frase. Pega essa frase. Os adultos a gente não está voando. voando. A Cecília Meirelles, que tem aquele poema do Ou Estou Aqui, eu acho bárbaro, né? Não é isto, né? Ou fico no chão, ou subo nos ares, ou subo... É uma pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. É sobre isso. É possível, né? Estar nesses dois lugares possível. ao mesmo tempo. Desconecta um pouco desse mundo, né? Eu tô observando muito nas famílias, né, que eu tenho muito contato, essa conexão muito voltada aos aparelhos. É isso. E a própria música, né, que a gente estava falando sobre as famílias, né, resgatarem, né, esse repertório de palavras, de cantos dentro das suas casas. E hoje tem os aparelhinhos que você pede para cantar e você, né, só o aparelho canta. A voz humana, né, ela traz uma outra relação, ela traz um outro efeito. A criança reconhece a voz da mãe desde o ventre. Então, né, os eletrônicos acabam facilitando, né? Mas a ideia é não facilitar. Pesquise nos eletrônicos e se arrisque a usar sem eles. Perfeito, perfeito. Né? A gente sempre está recorrendo ao Google. Mas assim, e se a gente não tivesse o Google? Eu vi um documentário de uma escola uma vez que tinha uma tarefa de casa, que era um compromisso, achei linda a palavra, compromisso de casa com a família. Pesquise com a sua família o que eles sabem, não o que eles vão ler, o que eles sabem sobre o boi. Alguém na família sabe alguma coisa. Sim. E liga pro vô e liga pra tia. Olha esse movimento, né? É sobre isso. Daí a gente continua mandando para casa a tarefa, né, que está exercitando uma coisa que não chama a família para esse exercício. Sim, distancia muitas vezes, né, Guga? Acaba distanciando. Por exemplo, eu sou terminantemente contra maquetes serem feitas em casa. Sim. Eu acho que os pais se irritam com a história das maquetes. E as crianças, elas são arquitetas por osmose. Então, constrói na escola. Chama os pais para ver. Junto. Exato. Não coloca... Vão construir outras coisas. Eu, se eu tivesse uma escola... Pretensão, né? Claro, mas assim... pesquise com a sua família quantos parquinhos tem no bairro. Olha que pesquisa linda, porque você vai ter que sair de casa para fazer essa pesquisa. Sim. Né? Traga para a escola, durante essa semana, uma brincadeira do tempo da infância dos avós. Isso é o que vai reverberar. É o sentido, né? Sabe, uma conta, uma adição. Não estou nada contra os processos pedagógicos, mas o que é para ser feito na escola é feito na escola. Eu acho que o que precisa ser feito nas famílias é o contágio com as famílias. É as crianças se contagiarem com a ancestralidade, com as memórias e com tudo aquilo que essa família tem, porque todas têm. Certo. E o que o espetáculo Brincaê, que é o espetáculo do Tupi Pererê... Roubei seu nome. O que ele vem conversar com as famílias, com as crianças, né? O que o espetáculo Brincaê vem para nos contar, Guga? O espetáculo esse nome a gente pegou... Primeiro que esse nome fui contagiado por você. Olha que honra! É uma licença usar esse nome. A gente vai chamar a atenção nesse show de 20 anos para a ideia do Brincaê. Tem a canção que a gente está preparando, que é a canção tema, é a mãe dizendo para a criança Brincaê ali sozinha. Daí o pai diz para a criança Brincaê sozinho.
Brinca aí para você ficar legal. Mas as crianças dizem, mas para eu brincar aí, eu quero brincar junto com você no quintal. Então, a ideia é criar um universo de brincar dentro do Teatro Guaíra. Então, a gente vai vir como trupe de teatro na carroça, com os unicórnios, com os cavalos, com os guarda-chuvas. Os spoilers, gente. A gente vai chegar e vai invadir esse palco para brincar. Brincar aí com pai, com mãe, com criança. E aí nós vamos fazer uma viagem musical. Essa viagem vai passear por todas as canções que o Tupi já compôs. Pela música popular brasileira, que nesse show a gente tem chamado de Música para Brincar, MPB. E todo o cancioneiro popular, que vai passar pelas cirandas, pelas parlendas, pelos trava-línguas. Então é uma costura bem maravilhosa. E também, no momento do show, a gente cai no lugar do sonho. Que é o acalanto, que é o cantar para preparar o lugar do sonho das crianças. É uma chamada às famílias. Prepare a cama dos seus filhos e prepare o portal por onde o sonho vai começar. Que é, leia para o seu filho. Sim. Conte uma história. Então, é um espetáculo que ele vai convidar essas... A gente está chamando ele, Dani, de universo. Tanto que a sonografia vai ter muitos universos. Tanto que eu estou com isso aqui, ó. Tá? Esse universo. Esses universos, isso. né? E vai ter a poesia é o que nos rege. Né? Sim. Porque é um espetáculo de música. Mas quem vai reger é a poesia. E a poética vem através também da poesia A Lua Foi ao Cinema, do Paulo Leminski. Porque a gente, olhando os nossos álbuns e olhando os nossos 20 anos, a gente teve a presença de um elemento durante os 20 anos, para além da música, para além do teatro, para além da palavra, todas as nossas peças têm a lua. Olha só, que pesquisa maravilhosa, que entendimento maravilhoso. E a gente tem um espetáculo que não nasceu ainda, que se chama Luas. É o nosso espetáculo para bebês que a gente quer fazer. Se chama Luas, porque a mãe, ela tem uma lua no ventre dela. Sim. Daí tem toda uma relação com a lua, que a mãe vai parir quando a lua é tal e tal. Porque a gente lê um livro tão lindo. É um livro que não é brasileiro. Aliás, a literatura brasileira é um primor, mas a literatura mundial também é. Né? Então, é um livro que se chama O que faz a lua enquanto dorme. Então, a lua, a mãe cuida dessa lua durante 9 meses. Quando essa lua nasce, a mãe precisa dormir um pouco. Sim. Então a lua vem para esse espetáculo também, no momento em que a gente vai cantar com as famílias os acalantos. O Sesta Rua. Você acredita que a gente está ensinando as pessoas a cantarem Sesta Rua? Eu acredito. E o Brincaí é isso. 26 e 27 de abril agora. Abril, daqui um mês, exatamente. Que é o mês... que é o mês do livro infantil, né? Enfim. E a gente vai festejar tudo isso. E a resistência, né? Porque tem uma coisa da resistência. É um espetáculo que não tem leis de incentivo. Então, a gente conta com a plateia, com o público para poder levantar isso. Claro, com o apoio do Teatro Guaíra, que é um teatro nosso, que é um teatro público. A gente conta com o apoio da classe artística e principalmente das famílias. Ontem foi Dia Mundial do Teatro, eu fiz uma reza na minha casa e pedi para Nossa Senhora da Cuxia abençoar todos os artistas, mas em suma todas as famílias, pais e mães que vão levar os seus filhos ao teatro. Eu sou um artista de teatro porque o meu pai me levou ao teatro. E eu gosto de teatro. Sim. Então a Aurora vai gostar de teatro porque vocês consomem teatro, que é consciente. Sim. Porque vai ajudar nessa consciência dela a ver o mundo por vários olhares, né? Transver, como dizia Manuel de Barros, né? Então esse é um pedido,
Né? A sessão de domingo tá bombando. A de sábado tem meia dúzia de gato pingado. Então, pelo amor de Deus. 27. 27 tá bombando. 27 tá bombando. Mas continue bombando. A gente quer que bombe muito. E sabe uma coisa que eu esqueci de contar pra você? No dia 25, a gente vai receber várias escolas. Que é um movimento lindo também, quando a escola decide que ela também vai levar as crianças aos bens culturais. Sim. Porque tem criança que não conhece o Teatro Guaíra. Né? Que tem criança que não sabe tem muitos adultos que não conhecem. Que tem Poti Lazarotto no Teatro Guaíra, né? Sim. Tem muita coisa. Que bonito. Então, para quem está nos ouvindo, entra no Instagram do Tupi Pererê e lá na bio vocês vão encontrar o link para adquirir esse ingresso. Sim. Dias 26 e 27 de abril, Teatro Guaíra, aqui em Curitiba. Já garantam, reservem, né, esse ingresso. E o Brincaê vai fazer sorteio. A gente vai ter alguns pares para você sortear. Yes. Nós vamos conversar sobre isso. E já tem um sorteio programado para hoje às 11. Terminando esse programa aqui, as pessoas que estão nos ouvindo vão lá para o nosso Instagram, @somosbrincaê. E a Brincaê vai estar sorteando aí 2 pares de ingresso para quem comentar o nosso post. Então, saindo daqui, já entra nas redes sociais, concorre a esse sorteio e também já aproveita para adquirir o seu ingresso. Eu quero agradecer a Clara, que achou que o encontro tá uma delícia, dá vontade de sair pulando amarelinha agora mesmo. Bora. Com esse papo aqui. Vamos pular uma amarelinha. Costura o negocinho com arroz, tipo aqueles que a gente jogava, pra cair direitinho no número e a gente chegar no céu. Olha que lindeza. E a Kelly, ela tá dizendo que ela trabalha com crianças e percebe elas cada vez mais cansadas, atarefadas e tristes. O que você tem percebido sobre isso, Guga? Eu concordo com a Kelly. Tenho sentido muito isso. Eu acho que as crianças estão dormindo pouco. Essa coisa dessa rotina de criança exacerbada não vai nos levar a lugar algum. É triste, né? A gente fica até mais já me fechei aqui, né? Porque as agendas, a falta do ócio, as crianças não têm tido tempo para brincar. E aí sim, um alento às escolas. Sim. Vai brincar na escola. A escola vai ter que garantir recreios. Minimamente, né, o tempo de recreio. Não, vou garantir que tenham mais momentos de recreio, porque é no recreio que as coisas... Ele acontece obrigatoriamente, pelo menos, sim, né? E que sim. isso Eu acho tão mágico tempo. quando as crianças chegam no ateliê e elas dizem assim, a gente pode só brincar hoje? Pode, claro. Brincar também é fazer ateliê, né? Sim. Sem a gente observar e viver na poiesis da brincadeira para conseguir, a partir dali, construir algo, né? É isso. Que, teoricamente, o ateliê é um espaço da construção das expressões, da liberdade. Então, brincar é intrínseco também. Tá ali, tá preso. Preso não gosto dessa palavra. Tá ali suspenso junto, né? E a gente vai costurando e quando a gente entende, né, que viver esse estado, né, de ateliê, o ateliê não necessariamente é o espaço físico, né? É viver um estado, exato, né? E isso ele também nasce extenso, da ancestralidade, das memórias. E ele é extenso a qualquer ambiente que a gente esteja, né? Sim. Dentro das nossas casas, quando a gente está, né, caminhando pela rua com as crianças. Eu então até é um estado. acho que as salas de referência são grandes ateliês. Porque precisa ter a presença da linguagem artística no dia a dia. Para uma aula de matemática, para uma aula de... A gente está falando de linguagem. Né? Não dá para pensar ciência sem a arte. Sim, sim. Quem fez o casco da tartaruga sair daquele jeito é uma obra de arte. Né? Sim. Você vê um peixe elétrico, isso é uma obra de arte. Você vê um coral, como que ele tem aquelas cores, né? É uma arte. É arte. A arte é tudo aquilo que a gente vê. Tudo aquilo que a gente consegue transver, tudo aquilo que a gente consegue dar sentido poético para aquilo. São as poéticas visuais. Daria um outro podcast de 5 horas isso. Mas é isso. E o exercício, né, de estar captando, de estar contemplando essa sensibilidade, né, com a arte, nos inspira a captar a poesia que a criança traz, né, na sua própria linguagem, no seu próprio movimento. Né? Então, a voz do silêncio. Quando eu vibro quando eu estou no museu vendo crianças e as crianças estão assim, ó. Aí uma criança me disse uma vez, o silêncio é uma conversa dentro da gente. Uau!
E é. E é isso. E elas não estão tendo esse tempo, porque até em casa é tudo. Agora banho, agora senta, agora janta, agora dorme, agora sonha, como se fosse isso, sabe? E tá errado. Tudo porque programado, tudo isso. tem que acontecer conforme está no calendário, no cronograma, né? E Difícil. Difícil. Temos que pensar aí num congresso para a paz, urgente. Vamos pensar. Pra gente dialogar isso de uma forma muito direta, sem ficar de mimimi. Ó, não é que é assim assado, né? Ninguém quer dar receita para ninguém nesse sentido, mas talvez o mais importante é um grande diálogo aberto para que a gente fale desses anseios, né? Sim. Guga, a gente tá aqui conversando estourando. nesse papo super bom e a gente vai começar aquele momento final. Tá. Começar o momento final. Vamos estar sempre começando, né? Tá então, bom. que aqui seja uma possibilidade, né, de abertura, de as pessoas poderem pensar mais sobre isso. Nós próprios, né, também nos colocamos nessa condição de estar sempre pensando sobre isso. E quem tá aí na nossa escuta... É tudo tempo. E aí você tá com o livro embaixo que eu falo sobre o tempo dele. Tudo é o tempo. Esse aqui é o Guga é um escritor de quantos livros, Guga? 26. 26 livros. Sim. Temos aqui, ó, um dos... Eu fiz com a Itiara esse do Pererê, o Receitinhas para Brincar e Ser Feliz. Também procurem esses livros, né? Eu já ouvi o Guga contando uma história de que os livros dele são muito vendidos fora de Curitiba e menos vendidos aqui em Curitiba. Aqui em Guga. Curitiba, bem pouco. Eu vendo muito no Nordeste. O Nordeste me ama. Alô, Ceará, eu tô chegando na Bienal. Viu? Você tá vendo? Que maravilha. Então, Guga, agora o microfone é teu, a câmera é tua. O que eu falo? Fala sobre o brincar, né? O que ele representa para você e o que é esse movimento de brincar que nós precisamos fazer esse bichinho espalhar pela sociedade toda. Fala para o pessoal que está nos ouvindo. Eu vou colocar aqui uma crença, que é aquilo que eu acredito. Eu acredito que o brincar ele seja uma linguagem universal. Não seja só da criança, os adultos também brincam. Os adultos brincam para visitar a sua criança e, sobretudo, a sua infância, porque a infância é esse tempo. A infância, mais do que isso, a infância é esse sentimento, né? Quantos de nós não somos tomados pelo sentimento da infância quando a gente observa, quando a gente sai por aí, mundo afora, observando crianças brincando e vivendo aquele agora. Porque o agora para as crianças é aquilo que a Adriana Falcão escreveu no livro Mania de Explicação, né? A felicidade é um agora sem pressa nenhuma. Olha, isso eu não conheço. Esse livro é bárbaro. Uau! E eu vou tirando também essas frases que eu vou... não são as frases prontas. Não, são as frases que eu vou me lembrando, que eu destaco nos livros, sabe? Olha, isso aqui é muito importante. Então, brincar sem pressa nenhuma e viver o agora. E eu acho que agora é hora da gente colocar a nossa criança na rua e a nossa criança também interna para aparecer mais. Porque os olhos de poesia, o olho do sensível tá com a gente ainda, só que ele tá lá na gaveta. Tá Aí você tem que... Tá dormindinho, mas então desperta. Vamos despertar. Às vezes é um livro, às vezes é uma... Às vezes não, eu tenho certeza que às vezes é uma... Olha eu falando às vezes. Eu acho que é uma pausa, os adultos precisam de uma pausa. Né? Tem aquela música do Mosca, do pop, calma, tudo está em calma. Né? Tomara que seja dele essa canção. Depois, alguém dá um Google aí para não dar a informação errada. Mas eu acho que é Paulinho Mosca. Deixe que o tempo dure, deixe que o tempo cure. Eu acho que é isso. Onde que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, te encontra? Encontra Tupi, encontra seus livros? Avisa eles. Eu tenho assim vários canais, várias empresas, só que não. O @Tupi Pererê é o nosso coletivo. Hoje, inclusive, é aniversário do nosso batera, Ramon, parabéns. Parabéns! Daqui a pouco a gente se vê, a gente tá no festival de teatro, né? Você tá sabendo? Tô sabendo. Hoje saio daqui e vou morar no teatro. As crianças acham que eu moro no teatro. Tem uma criança que passa com o pai na frente do Paiol. Olha a casa do Guga. É o teatro. Quisera eu morar no Teatro Paiol, que foi inaugurado por nada mais, nada menos que Vinícius de Moraes. Pensa, só. 71 isso, hein? Faz tempo.
É @tupipererê, que é o nosso coletivo de artistas e brincantes, nossa trupe. O @Guga Cidral é o meu pessoal, sempre tem uma provocação, uma coisa ali. E eu tenho também o @Tabacoré, que é o meu projeto de educação, né, para professores, que é cuidar de quem cuida. Lindo, lindo, Né? Guga. É isso, são esses, por hora, esses 3 canais. Por hora. Por hora. Acompanhem que vem mais canais pela frente. Tomara, não só canais. Eu quero deixar os canais de lado e pensar em encontros mesmo. Físico, ó, aqui. Tá? Certo. É isso aqui. Guga, agradeço Ah, demais. eu já Valeu, quero valeu, mais. valeu, Eu já valeu, quero valeu. mais. Eu já quero mais. Quero mais. Muito bom. Obrigada pela tua generosidade, Imagina. disponibilidade, tua alegria, né? E por ter cavado esse tempinho na tua agenda, né? Que tá aí numa agenda com Festival Teatro, amanhã tem evento da Tabacoré também, né? Então tem muita coisa aí acontecendo. Tem festival amanhã, a gente, ó, pro pessoal que gosta de praça, amanhã a gente vai fazer um bloco de carnaval aniversário de Curitiba. Onde vai ser? Na frente da Câmara dos Vereadores. Venham, 2h da tarde, bloquinho Fuzuê do Pererê em homenagem a Curitiba. Esse bloquinho. Curitiba tem carnaval sim e tem Tupi Pererê. Deixa eu te contar uma coisa antes de encerrar. A Aurora vai fazer aniversário. Dia 30 de abril. Sabe o que ela pediu para ser o tema da festa de aniversário? Ela quer fazer um carnaval fora de época. Pensa Nossa. se não foi uma menina que viveu um carnaval esse ano. Então, deixa eu lembrar, para terminar, uma outra frase da Adriana Falcão, misturando tudo. Acho que quando ela fala alegria é um carnaval dentro da gente, mesmo que não seja fevereiro. Uau! Viva a Aurora! E tem tudo a ver. Se você fosse sincera. Oh, Aurora. Ah, vai ser muito legal. Dani, faça esse carnaval para ela, porque isso vai marcar a vida dela para sempre. Vamos fazer. Festas de aniversário, bolo. Aniversário é tão importante para as crianças, muito, né? Muito. E quanto mais simples, mais significativo, eu acho. É isso. Guga, mais uma vez, obrigado demais a tua participação. E, gente, acompanhem redes sociais, @SomosBrincaê. Participem do nosso sorteio, que vai acontecer agorinha lá na página da Brincaê, para os ingressos do show, do espetáculo Brincaê no Teatro Guaíra. E levem as crianças, levem suas crianças, né, que estão dentro de vocês. E no dia do espetáculo, Guga, aqui um super spoiler, a gente vai lançar uma nova coleção de camisetas Brincaê, que tá conversando muito com tudo isso que a gente tá falando aqui. Oba! Sobre esse nosso lugar de ser brincantes. Então, nos acompanhem. Quero 30. Tá? Até a próxima, pessoal. Daqui 15 dias nos vemos novamente aqui. Um abraço!